Nesta semana, Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do senador eleito e deputado estadual ainda no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, deve prestar esclarecimentos. O depoimento do policial militar ao Ministério Público do Rio está marcado para quarta-feira. Ele terá de explicar a movimentação atípica de R$1.200.000 detectada pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Nesta segunda-feira, hoje, portanto, vieram à tona mais informações sobre o ex-assessor. Fabrício Queiroz teria 2 apartamentos registrados no próprio nome na zona oeste do Rio. Um dos imóveis fica na Praça Seca e o outro ainda em construção na Taquara. Acho que isso foi identificado, né? Então a gente nem precisa dizer teria, acho que ele tem mesmo. Vai avaliado em R$200.000. O primeiro apartamento tem 65 metros quadrados e foi comprado em 1999. O segundo imóvel, ainda na planta, foi comprado em julho e custaria R$280.000. Na semana passada, discutimos aqui em Os Pingos nos Is sobre a casa simples e humilde onde mora Fabrício Queiroz, em um beco na zona oeste do Rio. Chegou a sair a imagem feita por um jornal daquele casebre. A gente comentou aqui que, pela aparência, né, ele não estava ostentando esse dinheiro que passou pela conta dele. Então, fica, obviamente, mais uma dúvida se esse dinheiro seria para ele ou não. Vamos aguardar aí quais serão as suas alegações, se ele vai confessar que tem culpa no cartório. Geralmente é difícil a gente ver isso na política brasileira. Se ele vai se defender completamente, quer dizer, isentando todo mundo, se ele vai isentar o Flávio Bolsonaro, se ele vai isentar o Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar todos os detalhes do depoimento do Fabrício Queiroz. Todo mundo quer que ele venha a público se explicar. Exatamente. Ele deixou, por orientação do advogado, segundo o Flávio Bolsonaro, para se explicar apenas para o Ministério Público. Ele não quis falar à imprensa. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa até lá, mas certamente esse depoimento virá público. Augusto. A gente tem que esperar o depoimento, como temos lembrado aqui, porque nós acompanhamos todos os casos que merecem atenção. A gente não poupa ninguém liminarmente, mas também não condena. Então ele vai falar. Agora eu repito que eu achava que ele já devia ter falado, quanto antes melhor. Mas, de qualquer maneira, nesta semana teremos a versão dele, as explicações dele, e aí a gente vai poder opinar com mais segurança, né? Vamos saber o que aconteceu, ou pelo menos vamos conhecer o que ele diz que aconteceu, e a partir daí a história vai começar a ficar mais clara para todo mundo, e aqui também vamos comentar. Exatamente. É bom lembrar que a gente não tem nenhuma confissão, nenhuma denúncia de qualquer pessoa envolvida nessa movimentação bancária até o momento. O que se sabe é que teve essa movimentação bancária e que cerca de 9, alguns veículos da imprensa falam 8, o Jornal Nacional chegou a falar 9 assessores, repassaram dinheiro, assessores do Flávio Bolsonaro repassaram dinheiro para o Fabrício Queiroz, ex-assessor e motorista também do Flávio Bolsonaro. Então, isso obviamente desgasta a família Bolsonaro, em especial o Flávio Bolsonaro, porque se há uma quantidade grande de assessores dele que faziam esses repasses, fica pelo menos prejudicada a imagem dele como gestor do próprio gabinete, né? A gente tem que saber qual vai ser a dimensão disso tudo, e aí a gente vai analisar aqui o que é verossímil ou não no depoimento do Fabrício Queiroz. Diga lá, Zé Maria Trindade. Olha, 2 apartamentos na faixa aí de 200 e poucos mil, 180 mil, financiado pela Caixa Econômica Federal. Aí deixa rastro. Aí é possível investigar e aí se sabe exatamente quanto custa real o apartamento, um deles ainda em construção, né? E financiado pela Caixa. A Caixa só financia um apartamento para alguém diante de certas condições, entre elas renda salarial comprovada. Se não comprovar é crime. O funcionário da Caixa cai em crime se não exigir a comprovação da renda. Isso realmente não preocupa. O que preocupa muito é a transação em dinheiro vivo. Isso sim, ninguém tira dinheiro honesto do banco e sai andando aí com 1 milhão ou 400 mil. Ninguém faz isso. Ninguém compra um carro mais com dinheiro vivo. Faz uma transferência, faz no mínimo com cheque, mas dinheiro vivo ninguém anda mais. É preciso acabar com isso logo, decidir logo o que esse Fabrício fez, por que ele movimentou esse dinheiro e pronto, né? Qualquer coisa, o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro já deu uma indicação lá, não com essas palavras, mas de que, olha,
Se tiver alguma coisa, que vamos assumir e tocar a vida, né? Exatamente, Zé Maria Trindade. E o caso do Flávio Bolsonaro, aliás, ele deve parar na PGR, né, na Procuradoria-Geral da República. Saiu hoje uma informação a respeito disso, eu estava comentando inclusive nas redes sociais, e é bom deixar claro, Augusto, o seguinte: se a PGR provar que o Flávio Bolsonaro comandou um desvio de salário de assessores, ora, que ele seja punido, né? E se o Jair Bolsonaro tiver participado, se isso for comprovado, também que seja punido. E se não houver provas contra o André Siciliano, do PT, que é quem aparece no topo da lista do COAF, como o deputado estadual do Rio, cujos assessores movimentaram o maior volume de dinheiro. Se não houver provas contra ele, então que ele não seja punido. E se for o contrário, quer dizer, se encontrarem provas contra o André Siciliano, mas não contra o Flávio Bolsonaro, que se puna o petista e não se puna o Flávio Bolsonaro. Então, quem for culpado, a quem a investigação provar que participou do esquema, cabe a punição, e a gente vai defender a punição. Simples assim, a gente segue o nome do programa, a gente põe os pingos nos is e ponto, onde eles caírem estão lá. Os pingos estão no seu devido lugar. Exatamente. Então não adianta, tem gente que se incomoda com isso, fala, não, mas vocês estão investigando isso, investigam aquilo. A gente não tem que primeiro investigar, a gente tem que lidar com fatos. Se a gente puder apurar por conta própria, tanto melhor. Se não, a gente lida com fatos. Não adianta brigar com fatos, não adianta a gente querer esconder o que não se esconde. A gente lida com a verdade, e é esse o papel do jornalista. Exatamente. Conheça a verdade, e ela vos libertará. A verdade, ela é avassaladora, ela chega e toma conta. Exatamente. Esse negócio de defender criminoso cuja culpa foi provada por todas as investigações e que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, isso é coisa de militante partidário, de militante desse partido que governou o Brasil durante 14 anos. É isso aí. Eles que estão fazendo isso em relação ao Lula. Aqui se faz jornalismo e ponto. E, aliás, eu até defendi aqui na semana passada, o Augusto concordou comigo, que a imprensa dê uma certa prioridade, mais atenção, porque a gente vê reclamação de uma militância mais bolsonarista também, que se dá muita atenção a esse caso. Não, esse caso é importante, é o filho de um presidente eleito, e existe uma névoa aí ainda, existe essa obscuridade, que o depoimento do Fabrício Queiroz pode vir a dissipar, entende? Mas é natural, é defensável, para dizer o mínimo, que existe uma prioridade jornalística na esfera nacional para o filho do presidente eleito. O que eu acho indefensável é que não se dê a menor importância para todos os outros casos. Aí não dá. Até porque o Flávio Bolsonaro é o 17º na lista do COAF. Então, aí é militância. A gente está interessado em todas as investigações. E eu fiz um comentário hoje a respeito disso, e eu quero lembrar aqui o seguinte, o máximo de explicação que o André Siciliano deu, deputado estadual do Rio, do PT, cujos assessores movimentaram 49 milhões e 300 mil reais. O máximo de explicação que foi dado, publicado pela Folha, foi que a assessora que concentra as movimentações atípicas, presta atenção, Augusto, pertence a uma família de empresários da cidade de Paracambi, onde o petista foi prefeito por 2 mandatos. Essa foi a maior explicação. Essa assessora, eu deduzo, é a Elisângela Barbieri. Só ela, Augusto, movimentou 26 milhões e 500 mil reais. Tá? O ex-assessor do Flávio movimentou 1 milhão e 200 mil reais. Todos têm de ser investigados, tá? Então, ainda na hipótese de que a Elisângela movimenta milhões de reais da família dela e mesmo assim atua como assessora do petista, sobram os outros 3 assessores. Eu dou até os nomes: Carlos Alberto do Lavalle, Benjamin Barbieri e Ana Paula Pereira Alves, que teriam movimentado juntos o restante, né? 49 milhões e 300 mil, menos esses 26 milhões e 500 mil reais, que dá ali dos 22 milhões e 800 mil reais. Então, 3 assessores do petista movimentaram 22 milhões e 800 mil reais. Não tem de se explicar? Tem de se explicar. A Elisângela também tem de ser ouvida nessa investigação. E eles são todos de família de empresários, esses outros assessores? Quer dizer, qual é o parentesco, inclusive, da Elisângela Barbieri e do outro assessor, Benjamin Barbieri? Por que a imprensa não investiga isso também? Está lá apontando os parentescos da família do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Bolsonaro, que tinha uma filha, Natália Queiroz, enteada e tal. Por que não faz isso com o do petista também? Cadê a imprensa
imprensa do Rio de Janeiro, a imprensa fluminense. Eu fico me perguntando o tempo todo. Felipe, a miopia seletiva, ela fica mais escancarada ainda pelo esforço que fazem, tiro no pé, né? Esforço que fazem os colunistas de esquerda, jornalistas de esquerda que militam aí nas redações para transformar esse escândalo num caso de um homem só. Então, eu leio na Folha agora a expressão, antes eu faço uma preliminar. Eu tenho me provoca um tédio profundo a insistência que tem jornalistas brasileiros, acho que de uma falta de imaginação atroz, em colar em qualquer tipo de coisa que tem cheiro de escândalo ou que lembra longínquamente o escândalo, o Gate, do caso Watergate. Então não sei o que é Gate, sei que é Gate. Mais então, uma banalização, né? Uma bobagem. E agora eu leio na Folha a Coaffgate. Coaffgate, suponhamos então, meu Deus do céu, lembra o escândalo de Watergate que derrubou do poder o Richard Nixon, que tinha sido reeleito com a votação estrondosa poucos meses antes de ser obrigado a renunciar. Tá bom. E não tem espaço na investigação de um Coaffgate, dessa turma toda, eles estão maiores. Então, eu estou dizendo, tem que investigar o caso do assessor do Flávio Bolsonaro? Claro que sim. Mas e os outros? Por que não entram? É a mesma coisa que você limitar o Petrolão ao Pedro Barusco. Mesma coisa. Por que você não pega os outros? Você não pega porque você não quer. E isso é uso político. E é o que a gente não faz aqui. A gente vê todos. É isso aí. Eu vou lembrar ainda outros casos, mas quero ouvir José Maria Trindade. Diga lá. Olha, é evidente que tem que investigar todos e serão investigados, né? Nós estamos nós estamos publicando uma informação que foi obtida exatamente diante do trabalho de investigação. Desta vez, aliás, Augusto, eu cito sempre Augusto, que o menino Felipe não é lá de antigamente. Mas tem essa idade Felipe... obscena. A imprensa andava na frente e de uns tempos para cá a coisa se inverteu. Nós temos publicado investigações da Polícia Federal e vem investigação pronta. É só ir na fonte, sentar e escrever. Esse é mais um caso, quer dizer, não foi a Folha de São Paulo, não foi ninguém que descobriu. Foi a polícia que investigou através de uma investigação muito ampla, lá minerando, lá no COAF, sabendo de parentes, que isso aí foi uma investigação muito ampla dessa história da Furna da Onça, né, o nome Exatamente. Da operação. Então, assim, ali houve uma mineração. Imagine quantas pessoas a polícia não foi atrás do COAF, cruzou dados para chegar a essas considerações. E está tudo ali muito prontinho. Quem movimentou muito. E nós já dissemos aqui que o movimento não significa que ele sacou 1.300.000, mas movimentou 600 mil, sacar e depósito, acaba aumentando o valor. E tem que ser assim, porque o COAF vai atrás de toda movimentação atípica, ou seja, acima de um determinado patamar que hoje tem menos de 10 mil reais. Então, assim, essa investigação não foi da imprensa, essa investigação é da polícia e essa investigação continua e vai chegar a outros crimes, às vezes que não tem nada a ver com a Assembleia, às vezes não tem nada a ver com os gabinetes, e aí eu digo todos os gabinetes, de Bolsonaro ao PT, mas vai ter uma conclusão sim, essa investigação que está em curso, ela não acabou. Exatamente. Agora a imprensa não precisa esperar que a polícia faça toda a investigação, ela pode apurar determinados fatos, como tem feito no caso do Flávio Bolsonaro, e deve fazer o mesmo no caso dos demais deputados pelo menos, cujas movimentações dos assessores foram identificadas. Exatamente. E eu só quero lembrar, o que eu lembrei aqui de manhã também, que o PT já tem um histórico de suspeitas de envolvimento nesse esquema que é chamado de pedágio ou caixinha parlamentar, esquema Rachid, também cada um está
está dando um nome diferente, né? Esse esquema em que funcionários de gabinete são instados a devolver uma parte do salário que recebem como contrapartida à própria contratação, né? Então, o jornal o Globo, para fazer justiça, pelo menos listou alguns casos de parlamentares federais que já foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por casos semelhantes assim. E olha, qual não foi a nossa surpresa, até porque eu me lembrava desse caso de muitos anos atrás, tá lá na lista a deputada federal do PT, Érica Cocai, já foi denunciada pela PGR. Eram fatos relativos ao período em que ela era deputada distrital na Câmara do Distrito Federal. E olha só o que aconteceu. A ex-funcionária Vânia Gomes confessou em depoimento que o chefe de gabinete da Érica Cocai lhe convidou para uma nova função com acréscimo salarial, mas deixou claro que deveria haver devolução de parte dessa diferença salarial. E a quebra do sigilo bancário confirmou repasses de ao menos R$13 mil da assessora para a conta da petista Érica Cocai. Aí o que aconteceu na justiça para dar o pé da situação? Em primeira instância, a justiça rejeitou a denúncia, mas não foi por falta de provas não, e sim sob o argumento de que os fatos ocorridos há mais de uma década eram antigos e haveria prescrição. Isso é a justiça brasileira. Aí o Ministério Público do Distrito Federal, muito bem, recorreu e o processo está agora no Tribunal de Justiça. Então não acabou não. Ainda está lá, vamos ver se vai haver a prescrição mesmo ou se vai ser investigado. E outros casos semelhantes de denúncias foram feitos pela PGR contra o ex-ministro do Lula, Dilma e Temer, Gedel Vieira Lima e seu irmão e deputado Lúcio Vieira Lima, os dois do MDB, o deputado Adalberto Cavalcante do Avante e o senador Sérgio Petecão do PSD. Então, Zé Maria lembrou aqui, e todo mundo que trata da cobertura política sabe que esse esquema não é uma novidade. É uma praga, é tradicional, uma praga tradicional, o que não quer dizer que as pessoas não devam ser punidas. Se que for deve ser erradicada agora. Exatamente, é uma oportunidade para se erradicar isso. Diga lá, Zé. Olha, a situação do PT é mais complicada porque está no estatuto do partido. Então não é mentira, não é denúncia falsa. Assim, se você é funcionário público, né, está nos cargos de confiança, você tem que passar 10% para o PT. Os deputados federais passam cada um 10% do seu salário. É o nosso dinheiro, do nosso dinheiro, isso, né, Zé? E isso está no estatuto do partido. É tanto que, às vezes, eu acho que discutir salário de deputado não é uma boa política, porque eles não viveriam com 33 mil. 33 mil de salário seria bom para uma pessoa honesta que está ali no dia a dia, mas para um parlamentar não dá. E faça as contas rapidamente, né? Desconta imposto de renda, desconta lá o INSS, desconta que agora é recente, tem a contribuição para a aposentadoria dos parlamentares, 10% para o partido, o PCdoB cobra 30% do partido. E aí acabou o dinheiro. Se ele tiver uma ex-mulher, então passa fome, zerou. Pois é, então parabéns aí à Operação Furna da Onça, que trouxe isso à tona de uma maneira muito volumosa, muito contundente, e pode ser uma oportunidade para que isso seja erradicado do cenário público brasileiro, né, Augusto? E até que se discutam as maneiras de evitar isso, né, de haver um controle melhor desse tipo de esquema, né, para que ele não aconteça.